Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 13, versículos 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fichando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. 11. Pois, agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa a escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. 12. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. 13. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. 19. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. 20. Vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. 21. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. 24. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. 25. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. 26. E irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. 28. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. 31. E foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais.
33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. 35. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. 37. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. 39. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo, em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. 47. Porque o Senhor assim o determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo.